Boa noite. Boa noite. Virtude da caridade. Assunto do Papa na catequese desta quarta-feira. Francisco assegura que seremos julgados pela caridade que praticamos. Toneladas de roupas, água, materiais de higiene e alimentos continuam chegando ao Rio Grande do Sul. Nos pontos de coleta, voluntários organizam doações para que tudo chegue em boas condições ao povo gaúcho. Governo federal anuncia auxílio de R$ 5.100 para famílias que perderam casas nas enchentes. Sacerdotes relatam os desafios enfrentados por paróquias gaúchas. Paróquia em Porto Alegre é transformada em abrigo para pacientes oncológicos atingidos pelas inundações. Seminário organizado pela CNBB reúne mais de 200 econômicos e profissionais em Brasília. E em São Paulo, o Instituto oferece vagas de cursos para quem busca o primeiro emprego. O Canção Nova Notícias está começando. A serviço da vida e da esperança. Compaixão e ação. Ação solidária. O cenário no Rio Grande do Sul nos comove ao mesmo tempo que nos entristece. Mas as ações de solidariedade do povo brasileiro nos dão bem a dimensão do quanto trazemos em nós as sementes do bem, da nossa humanidade. Hoje, no encontro com fiéis e peregrinos no Vaticano, o Papa Francisco falou da virtude da caridade. O Santo Padre destacou que esta é uma prática motivada pelo amor de Deus que nos permite amar o próximo como Ele nos ama. Milhares de fiéis ocuparam a Praça São Pedro para participar da audiência com o Papa Francisco. A multidão foi convidada a refletir sobre a terceira virtude teologal. A caridade, para o Santo Padre, representa o ponto mais alto de todo o caminho de meditação realizado com a catequese das virtudes. Ao citar o apóstolo Paulo, Francisco explica que a caridade está relacionada com o amor fraterno, algo que os cristãos têm dificuldade em praticar desde a época de Corinto, na Grécia Antiga. Naquela ocasião, a missão de Paulo foi lembrar a todos que a caridade constrói e que a virtude está relacionada ao amor. Não l'amore che sale, ma quello che scende. É o amor que doa, não o que toma. É o amor que se esconde e não o que busca aparecer. A caridade é, enfim, a maior forma de amor, que tem sua origem em Deus e a Ele se dirige, que nos permite amar o próximo como Deus o ama. A mensagem repercutiu no Vaticano e tocou os peregrinos que acompanharam o discurso do Papa. Ele até na catequese ele cita que a fé, a esperança vão passar, mas a caridade nunca vai passar, porque a caridade vem de Deus. No Brasil, a tragédia que afeta mais de 2 milhões de pessoas no Rio Grande do Sul é um exemplo da essência da caridade. As ações de voluntários nos resgates, em abrigos e todo o cuidado dedicado às vítimas das inundações em quase 450 cidades do estado gaúcho são sinais da prática do amor, como no passado o apóstolo Paulo ensinou aos cristãos. De acordo com o Papa Francisco, a caridade em Cristo conduz o povo ao amor pelos mais vulneráveis, por aquilo que não é amável, por pessoas que não praticam o bem e até mesmo pelo inimigo. Ressalta que estas são atitudes teologais, ou seja, vêm de Deus e são obra do Espírito Santo. L'amore è la porta stretta. É a porta estreita pela qual passar para entrar no reino de Deus. Não seremos julgados sobre o amor de forma genérica, mas sobre a caridade que praticamos, reforçou o pontífice. Sull'amore che noi abbiamo avuto in concreto. Escutar que o amor é dom de Deus e faz parte do esforço do homem, isso me impulsiona a buscar ainda mais fazer a vontade de Deus. Ao final da catequese, o Santo Padre fez um apelo em favor do Afeganistão, atingido por trágicas inundações na semana passada. Francisco também pediu orações para todos os povos que sofrem a guerra, com um pensamento voltado para a Ucrânia, Palestina, Israel e Mianmar. A intenção do Papa é que a paz possa prevalecer nesses locais. Prego per le vittime. Oro pelas vítimas, especialmente as crianças e suas famílias, e faço um apelo à comunidade internacional para que forneça imediatamente a ajuda e apoio necessários para proteger os mais vulneráveis. Necessaria proteggere i più vulnerabili.
E ao final da audiência geral desta quarta-feira, o Papa Francisco saudou uma delegação brasileira liderada pelo padre Omar Raposo, reitor do Santuário do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. O Santo Padre deu a bênção às delegações de brasileiros presentes na Praça São Pedro. E ao final da catequese também abençoou 3 camisetas dos craques do futebol mundial, Neymar, Messi e Mbappé. As camisetas levadas pelo padre Omar Raposo vão ser leiloadas de forma online e a arrecadação será para ajudar vítimas do Rio Grande do Sul. A doação das camisetas são do casal paranaense Carla e Rodrigo Ferro. Olha, o Papa adverte que ao entardecer da vida nós seremos julgados pela caridade. Desde o início das enchentes do Rio Grande do Sul, o que temos visto por todo o Brasil é uma grande corrente de solidariedade. Milhões de pessoas estão doando materiais e oferecendo seu tempo para que tudo chegue ao povo gaúcho. E o importante, que os itens estejam em boas condições de uso. As doações recebidas nos mais diversos pontos da Arquidiocese de Belo Horizonte são enviadas para a sede do Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental. As entregas chegam a todo momento. Os itens descarregados na garagem são trazidos para esta quadra. O trabalho aqui é intenso durante todo o dia. São pessoas que dedicam seu tempo para que as doações cheguem prontas para serem usadas pelo povo gaúcho. O material é separado em caixas e etiquetado. Há mais de 10 dias, Lidiana atua como voluntária no local. O empenho é para que tudo chegue o mais rápido possível ao Rio Grande do Sul. E a separação é muito importante, porque lá eles não tem como, não é viável mandar de qualquer jeito, porque o que tem que chegar ali já tem que pegar para usar, já tem que pensar assim, já tem que chegar limpo para pegar e usar de pronto. Maria José está de férias do trabalho e decidiu aproveitar o período de descanso para ajudar na separação dos donativos. Você vê tanto o seu próximo, né, lá sofrendo, precisando de comida, de roupa, de agasalhos. E eu achei assim que se eu podia doar meu tempo para ficar aqui, para ajudar o próximo, para mim é muito importante. Diante da tragédia no Sul, os mineiros respondem com generosidade. Roupas são os itens mais recebidos, mas hoje as necessidades são outras. O que nós mais precisamos no momento é água, que nós estamos recebendo, alimentos, material de limpeza e higiene pessoal, leite, fraldas descartáveis, e assim, tanto geriátrica quanto infantil, e ração. De um lado, caixas prontas para serem enviadas. Do outro, uma enorme quantidade de sacolas com doações que ainda precisam ser separadas. Por isso, o pedido é para que outras pessoas se unam aos voluntários. É muita coisa para se fazer. Além da seleção, tem aquelas coisas de etiquetar as caixas, de identificar, de trazer para cá, de abrir os sacos, de pegar as que já estão pré-selecionadas e colocar nas caixas, para fechar as caixas, para montar as caixas que chegam para a gente estar colocando as roupas. Então, assim, tudo que chega, toda mão de obra é muito bem-vinda. Então, quanto mais voluntários tiver, melhor. Que vem aqui doar pelo menos 1 hora, meia hora. Vocês ficaram meia hora que estão ajudando o próximo, né? Que é o importante. E esse trabalho voluntário é visto em todo o Brasil. O projeto de evangelização de uma diocese no interior de São Paulo mobilizou a comunidade local para ajudar o povo gaúcho. As doações já estão no sul do país e a gente confere na reportagem de Tomás Guarese. Na guerra vivida nas terras gaúchas, o inimigo é o medo e o desespero. O projeto Exército de Formiguinhas e a Diocese de Piracicaba, no interior de São Paulo, estão entre os que abraçaram o Rio Grande do Sul. A ação pretende arrecadar 500 toneladas em doações até o fim desta semana. É o primeiro passo, sentir a dor do outro. Mas se você não tiver compaixão, você não tem ação. Então eu acho que é amor e compaixão. É se colocar no lugar do outro e agir pelo outro. As formiguinhas arrecadam as doações, mas elas são transportadas por um grupo logístico de São Paulo até o Rio Grande do Sul. Quem vem ao estado encontra as cidades destruídas. Tristeza de ver essa situação, mas ao mesmo tempo a alegria de ver a solidariedade da nossa igreja. Tantas pessoas que têm auxiliado com diversas formas.
pelas orações que nós estamos vendo dentro das igrejas, das comunidades, por essas pessoas, pelo gesto concreto, né, de materiais e tantas coisas que têm chegado a essas famílias. A doação proposta pela paróquia de Estância Velha e ampliada pela Diocese de Novo Hamburgo facilita e faz chegar as doações às famílias necessitadas. Voluntários têm trabalhado desde os primeiros momentos dessa tragédia. Alguns precisam retornar a seus afazeres, outros vieram para ajudar. E assim, vamos seguindo para que as doações cheguem a quem precisa. Toda ajuda que chega, ela vem como um conforto para a gente que está passando por esse momento. O brasileiro abraça o Rio Grande do Sul. Essa solidariedade mostra que é possível criar forças para a reconstrução. Coragem a todos vocês, que Deus abençoe, não percam sua fé. Vamos então à grande Porto Alegre com Tomás Guarese, que está ao vivo e traz a situação do momento para nós. Boa noite, Guarese. O que você pode relatar sobre as ações de hoje na região? Boa noite, Mauricéia. Boa noite, você de casa. Realmente muito trabalho por aqui no Rio Grande do Sul. Hoje, por exemplo, como a gente viu na reportagem, nós recebemos 2 carretas vindas de Piracicaba com muitas doações, graças a Deus. A bondade das pessoas do Brasil que nos atinge. Não só recebemos, como também nós enviamos 2 caminhões cheios de materiais que já chegaram. O primeiro caminhão já chegou para as pessoas, elas estão muito felizes e inclusive já mandaram fotos e vídeos. É a bondade das pessoas que com certeza alcança todo o nosso povo gaúcho. Nós temos preocupações para os próximos dias. A chuva é uma delas. A previsão para os próximos dias realmente faz com que todos os gaúchos fiquem um pouco alarmados, porque hoje mesmo voluntários estavam ajudando na limpeza das casas, onde a água já baixou, porém a água voltou a subir. A água que no final de semana nas cabeceiras dos rios chegou agora e voltou a encher os rios. Então teve a parar de novo todo esse trabalho de limpeza para poder ser retomado depois. Então, essa é uma das maiores preocupações, porque a bondade do povo brasileiro é uma certeza que todo gaúcho tem. Eu volto com você no estúdio, porque com certeza ali você também tem mais histórias para contar e você de casa acompanha aqui na Canção Nova. Uma das ações da TV Canção Nova é dar voz aos assuntos da igreja e promover a vida e a família. Gesto evangelizador que só acontece porque muita gente, como você, contribui e acredita nesta obra. Vejam só, nós estamos com 51% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de maio. Vá lá, acesse clube.cançãonova.com, faça a sua doação ou doe pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com e obrigado por sua fidelidade. Olha, está acontecendo em Brasília até amanhã um seminário para ecônomos da Arquidiocese e também das dioceses de todo o país. Vamos saber mais com o Ronaldo da Silva, direto da capital federal. Boa noite, Ronaldo. Reinaldo, boa noite também para você, Mauricéia, para toda a nossa audiência aqui na Canção Nova. Os gestores eclesiais participam de palestras e bate-papos sobre a importância de uma gestão eficiente e baseada nos valores cristãos do patrimônio material e financeiro das igrejas. O seminário é promovido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. No auditório da Casa Dom Luciano, os líderes do seminário abordam o tema: a gestão no magistério da igreja, o ofício do ecônomo na construção de uma igreja credível e sustentável. O ecônomo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil destacou a reforma da Cúria Romana e a necessidade de modernizar a gestão como bases para o encontro em Brasília. E aqui nós estamos abordando vários temas, desde a área tributária, contábil, a questão da gestão de pessoas, a questão de patrimônio e sinalizando para uma gestão moderna.
Mais de 200 ecônomos e gestores de dioceses de todo o Brasil participam de 13 conferências sobre a administração financeira e patrimonial dos recursos das igrejas. O encontro é oportunidade de partilha e aprimoramento da gestão eclesial. Para que a gente tenha uma evangelização eficaz, a gente precisa também cuidar das coisas e dos bens patrimoniais da nossa gestão para que tudo caminhe de uma forma fluida e a gente atinja a nossa missão final e o grande objetivo, que é a evangelização e a salvação das almas. O ecônomo da Arquidiocese de Porto Alegre, Padre Vanderlei, destacou a importância da participação da comunidade na gestão dos recursos e o cuidado na execução de obras paroquiais. Quando os recursos são poucos, claro que eles têm que ser melhor ainda investidos, né? Então esse trabalho sempre com os leigos na comunidade para ajudar no investimento dos recursos. O religioso também comentou sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. Em muitos locais, o nível da água não diminuiu e a prioridade é retirar as vítimas dos lugares mais afetados. Na verdade, nós nem tomamos bem pé da realidade, porque as águas ainda não abaixaram e nós não conseguimos iniciar um projeto de ajudar essas pessoas. O primeiro passo que foi dado agora foi a remoção dessas pessoas, né? Colocar elas em segurança, alimentá-las, vesti-las, mas depois nós temos todo um processo de reconstrução dessas cidades todas que foram devastadas. Plataformas de streams internacionais podem ser taxadas no Brasil. O projeto de lei está sendo discutido na Câmara dos Deputados, mas teve votação adiada por falta de acordo entre as bancadas. Liana Nunes traz os detalhes. O texto ainda não tem previsão de data para ser votado. A discordância entre os parlamentares se dá em virtude da cobrança ser apenas para empresas de streams estrangeiros, deixando de fora uma grande empresa de comunicação brasileira que também atua com o serviço on demand, ou seja, sob demanda, e, consequentemente, as demais, que também trabalham com a plataforma no Brasil. De acordo com o projeto, a taxa deve ser destinada ao desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional e pode atingir de modo progressivo até 6% sobre a receita bruta do mercado brasileiro. Caso seja aprovada, a lei deve estabelecer uma cota de 10% para as plataformas estrangeiras exibirem conteúdos brasileiros. Liana Nunes, de Brasília, para o Canção Nova Notícias. Eu fico por aqui com o desejo de uma boa noite para você. Mas falando do presidente Lula, que voltou a visitar o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Desta vez, o presidente foi até um abrigo na cidade de São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre. Durante uma coletiva de imprensa, Lula anunciou o Vale Reconstrução para famílias desabrigadas por causa das chuvas intensas que atingem a região. Acompanhe a reportagem. R$ 5.100 serão destinados para cerca de 200 mil famílias que perderam suas casas. O Vale Reconstrução é um auxílio da Secretaria Nacional da Defesa Civil, concedido com o apoio da rede do Sistema Único do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Quem perdeu todos os documentos vai lá, diz seu CPF, vai ser via aplicativo da Caixa Econômica, com a autodeclaração das pessoas, para que, através desses cruzamentos, a Caixa possa conferir se aquela pessoa morava naquele endereço, tinha um endereço, e automaticamente fará o pagamento para essa pessoa. O governo federal informou que as pessoas em estado de vulnerabilidade serão incluídas na folha de pagamento do Bolsa Família e as casas que se encaixam dentro do Minha Casa Minha Vida 1 e 2 serão reconstruídas e devolvidas aos moradores. O governo também anunciou a criação do Ministério Extraordinário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. O ministro Paulo Pimenta vai ocupar o cargo e representar o governo federal durante a crise e os trabalhos de reconstrução no estado. É um trabalho complementar e suplementar ao trabalho do governo do estado e das prefeituras municipais, para que a gente possa dar conta da complexidade e do tamanho desse desafio.
Em sua terceira visita ao Rio Grande do Sul, desde o início do período chuvoso, Lula esteve com moradores alojados em um abrigo na cidade de São Leopoldo. O presidente estava acompanhado de ministros e do governador do estado, Eduardo Leite. O prefeito de São Leopoldo espera que os benefícios ajudem a população a refazer a vida. Hoje, eu tenho na minha cidade, das 30 mil casas que foram destruídas, 20 mil são de pequenos empreendedores e um pequeno valor para recomeçar essa vida talvez dê um entusiasmo. Muitas pessoas vão ao Rio Grande do Sul prestar solidariedade. A base aérea de Canoas é preparada para ser o principal aeroporto do estado e receber voos comerciais com passageiros. Ontem, a Agência Nacional de Aviação Civil proibiu a venda de passagens aéreas com destino ao aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, fechado por causa das inundações. Olá, boa noite. A gente segue aqui do Congresso Nacional em Brasília, atualizando as informações do Rio Grande do Sul. O Senado Federal aprovou agora há pouco o projeto de lei que suspende o pagamento da dívida de juros de 12 bilhões de reais do Rio Grande do Sul com a União por 3 anos. O texto foi aprovado por 62 votos a favor e nenhum contra. A Câmara dos Deputados já havia aprovado a medida ontem à noite. O texto segue para a sanção presidencial. A proposta abre caminhos para que outros estados usufruam do benefício caso enfrentem o mesmo problema do estado gaúcho. A proposta determina que o governo estadual encaminhe um plano de investimento ao Ministério da Fazenda com as iniciativas executadas e o uso de recursos que deixarão de ser pagos à União durante o período de suspensão da dívida. Eu volto com vocês no estúdio. Boa noite. Boa noite, muito obrigado, Camila. Olha, no próximo bloco, o Instituto de São Paulo abre vagas, está oferecendo vagas de cursos online e presenciais para quem busca o primeiro emprego. E Paróquia Gaúcha é transformada em abrigo para pacientes com câncer atingidos pelas inundações. A taxa de desemprego entre jovens de 14 a 24 anos é de 15%, índice bem acima da média nacional de 8,3%. A qualificação profissional é fundamental para reverter esse quadro. Quem traz os detalhes desse assunto, direto da capital paulista, é Sidney Fernandes. Boa noite, Sidney. Boa noite, Mauricéia, Reinaldo, e boa noite a todos que nos assistem. Trata-se de oportunidade para jovens que estão ingressando no mercado de trabalho. O Instituto oferece vagas de cursos online e presenciais com o objetivo de preparar quem está saindo do ensino médio em escola pública e está em busca do primeiro emprego. Samara lembra de quando tinha acabado de sair do ensino médio e começou a fazer um curso de preparação para o mercado de trabalho. Aí eu me inscrevi na plataforma Pro. Muitas coisas eu aprendi na plataforma. Com 17 anos de existência, o Instituto Proa tem o objetivo de capacitar jovens de escolas públicas para conquistarem um trabalho. Então a razão de existir do Proa é que ele consiga um bom primeiro emprego e a partir disso ele transforme a vida dele e seja muito feliz. Hoje nós trabalhamos com jovens entre 17 e 22 anos. E neste mês, o Instituto Proa está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes nas modalidades online e presencial. Na plataforma online, jovens de 11 estados do Brasil podem se inscrever até o dia 22 deste mês. No curso presencial, as vagas são para quem mora na Grande São Paulo e Recife, e as inscrições vão até 18 de maio. Em ambos os casos, os jovens devem ter de 17 a 22 anos e estar cursando ou ter concluído
o último ano do ensino médio em escola pública. Hoje nós temos 2 projetos em aberto. Nós temos o Pró-Profissão, que é um curso que forma programadores. Essa plataforma a gente tem uma formação básica. A gente criou um curso, que é um curso que dura 3 meses, que chama Plataforma Proa. Quando ele termina essa formação de 3 meses, ele é encaminhado para vagas de emprego. Com 1.500 empresas parceiras, a instituição também ajuda os alunos a conseguirem emprego, até 3 anos após o curso. Samara foi selecionada para uma vaga no próprio Instituto Proa. Foi quando eu comecei a fazer parte do time e trabalhando diretamente com eles, que é muito melhor ainda, né? No Rio Grande do Sul, pacientes oncológicos atingidos pelas inundações agora contam com um centro de acolhida na capital gaúcha. O espaço foi aberto ontem em uma paróquia e presta apoio diante das necessidades das pessoas com câncer. Os móveis foram montados, as camas arrumadas e as doações separadas. Cada detalhe foi pensado com carinho para acolher pacientes que fazem tratamento contra o câncer. Nós somos um abrigo para receber pessoas que estariam fazendo seus tratamentos em casa, né, e precisariam se deslocar eventualmente para o hospital para fazer uma quimio, uma rádio, e por conta do desastre aqui em Porto Alegre, estão ilhadas e estão muito difícil acesso em cidades aqui da região metropolitana. Com capacidade para 60 pessoas, o abrigo é a iniciativa de organizações que lutam pelos direitos de pacientes oncológicos. A acolhida foi preparada no Salão da Paróquia São Jorge, em Porto Alegre. A grande mensagem é exatamente isso, de todos se colocarem à disposição de uma forma tão linda como está acontecendo, como nesse, que são estudantes de universidade, de áreas da saúde ou não, professores, jovens, adultos se colocando à disposição das pessoas nesse momento difícil. Hoje pela manhã, o arcebispo da capital gaúcha e presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler, esteve no local e foi recepcionado pelo padre Sérgio e os voluntários. Acho que isso foi uma visita muito importante. O Papa dizia sempre de acolher as pessoas, de atendê-las, especialmente aquelas que estão em situação, além de ser difíceis como a nossa que nós estamos vivendo, ainda situações especiais como essa aqui da doença do câncer. Cerca de 50 voluntários atuam no abrigo. Todos os trabalhos realizados no local só são possíveis graças às doações que chegam de vários locais do Brasil. Muitas dessas pessoas perderam tudo, né? Então, o mínimo que a gente pode, o mínimo que a gente pode fazer é com que a esperança continue. A igreja no Brasil vai ganhar um novo bispo e será para Minas Gerais. A nomeação foi feita hoje pelo Papa Francisco. Monsenhor José Eutácio Oliveira Guedes será bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. O próximo sucessor dos apóstolos é natural da cidade de São Sebastião do Maranhão, em Minas Gerais. Entretanto, toda a sua vida sacerdotal foi trilhada na Arquidiocese de Niterói, no Rio de Janeiro. Recentemente, Monsenhor José Eutácio atuou como reitor no Pontifício Colégio Pio Brasileiro em Roma. Após a publicação do Vaticano, o futuro bispo falou sobre a nova missão. Hoje manifesto a minha alegria de sentir-me particularmente olhado pelo Senhor, como naquelas praias do lago ali de Tiberíades, né? Sentir olhado pelo Senhor, convidado a renovar o meu desejo de estar nas mãos dele para exercer a missão. E certamente a graça não faltará. Em nota, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, agradeceu ao Papa Francisco e afirmou que o gesto fortalece ainda mais a Igreja Particular de Belo Horizonte na tarefa de proclamar a palavra de Deus. Monize Amorim para o Canção Nova Notícias. Outros 2 países da América do Sul enfrentam o drama das enchentes nos últimos dias. Confira o que foi destaque no mundo nesta quarta-feira. As fortes chuvas trouxeram reflexos no nordeste da Argentina. As províncias de Corrientes e Entre Rios têm vários pontos de inundação. A localidade de Concórdia é uma das mais afetadas.
o rio transbordou e 167 famílias deixaram suas casas. Essa é minha casa, esta é minha casa. Esta é a minha humilde casa, não recebo ajuda de ninguém. Preciso que me ajudem, que me deem alguma coisa. No Uruguai, as tempestades deixaram rastros de destruição e insegurança. Centenas de pessoas estão fora de casa. Em todo o Uruguai, as inundações deixaram 2.184 pessoas deslocadas. Acho que devemos levar as mudanças climáticas mais a sério. Todas essas coisas vão acontecer com mais frequência. Na Indonésia, o temporal já provocou a morte de 57 pessoas. Em Sumatra Ocidental, as ruas foram tomadas de lava fria, gerada pelas cinzas vulcânicas expelidas pelo Monte Mairat. A lama destruiu prédios e estradas. 22 pessoas ainda estão desaparecidas. Meteorologistas dizem que a influência do El Niño deixou mais intensa a estação chuvosa no país, o que causou inundações repentinas e deslizamentos de terra. Após uma pausa, nesta quinta-feira, infelizmente, a chuva retorna às terras gaúchas. A massa de ar polar que fez com que os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina fossem os mais atingidos pelo frio se desloca agora em direção ao mar. E com isso, os riograndenses passam a ter acesso à umidade que vem do norte do país. E por isso, amanhã, a chuva volta a ganhar força no estado gaúcho. A previsão de amanhã é de frio intenso e geada na capital rio-grandense do Sul. Vai fazer mínima de 8 graus em Porto Alegre e máxima de 14 graus. Pode ter chuviscos na campanha gaúcha e na fronteira oeste, mas o tempo vai ser firme em todo o Paraná e no nordeste de Santa Catarina. Em Florianópolis, amanhã pode ter pancadas de chuva e a temperatura vai ser aí mínima de 15 graus e máxima de 21. Do outro lado do país, são esperadas pancadas de chuva em praticamente todo o norte do país, com exceção do Acre, Rondônia e sul do Tocantins. No Nordeste, pode chover a qualquer hora no litoral sul da Bahia, em Salvador e na costa litorânea, que vai de Pernambuco até o Rio Grande do Norte. E para encerrar, o frio que chegou em parte do Sudeste e fez com que a gente sentisse aí um frescor no início da semana, perde força amanhã e dá lugar a mais uma onda de calor em algumas áreas. O Sudeste vai ficar com tempo firme em praticamente todos os estados. A exceção vai ser o litoral do Espírito Santo e o Rio de Janeiro. No interior do país, a situação não muda, mas pode haver pancadas de chuva no norte do Mato Grosso, como se vê nessa área de cor azul. Vamos às temperaturas? Vai fazer máxima de 29 graus na capital paulista, em Belo Horizonte, 32 em Goiânia e 35 em Palmas e em Cuiabá. Pois é, o Rio Grande do Sul ainda sofre com as chuvas e inundações. E neste momento, a Igreja Católica se faz ainda mais próxima da população. Algumas paróquias se encontram alagadas. Mesmo assim, a igreja segue empenhada em exercer da melhor maneira as virtudes da caridade. Alguns sacerdotes falaram com o repórter Emerson Tercegni. Cheia histórica, a maior dos últimos 80 anos. Danos incalculáveis. Com a igreja, não seria diferente. A única paróquia de Eldorado do Sul teve 5 das 7 comunidades inundadas. Historicamente, a cidade enfrenta dificuldades com enchentes. É uma pequena cidade com cerca de 40 mil habitantes. 90% da cidade foi atingida pela cheia. Já em Canoas, a primeira paróquia afetada pelas chuvas foi a do bairro Rio Branco, igreja dedicada à Imaculada Conceição. A Imaculada, como nós estávamos conversando, é a terceira paróquia de Canoas. Ela tem 72 anos de história e agora, com toda esta força também espiritual, assim vivida nestes anos todos, é o que nós vamos ter para poder seguir em frente. O mesmo drama também ocorreu na paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Canoas. A água estava nos joelhos, foi um momento muito difícil. 2 da madrugada, já no sábado, a água já me dava no peito. Até o momento, as fortes chuvas do Rio Grande do Sul atingiram 31 templos dos 4 vicariatos, ou seja, os setores paroquiais que compõem a Arquidiocese de Porto Alegre. Situação desafiadora, tanto para padres
quanto para os fiéis que fazem parte desta igreja particular. Sem mística, sem espiritualidade, sem oração, nós podemos ser muito eficientes, mas corremos o risco de não captar aquilo que o tempo está querendo nos dizer e nos ensinar. Seja pela prece ou pela colaboração, contempla-se a generosidade capaz de não apagar a chama da fé, de que um dia o céu estará azul e o sol voltará a brilhar. E apesar dos pesares, alegria em manter essa esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Assista em instantes, às 8 horas, a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite e paz para você.